por aceitar esse convite para falar para a gente um pouquinho sobre toda a tua vida, tua história e teu processo até hoje. Eu que agradeço, né? E é sempre muito legal falar sobre isso, então, e ainda mais com vocês, meus professores, né? Para sempre, então, maravilha, é um prazer aqui estar trocando essa ideia. Então, a gente queria que você contasse um pouco da tua trajetória, da maneira como você enxerga que as coisas aconteceram, desde que você decidiu entrar num curso de design, ou que você decidiu explorar mais a tua tendência artística. Como é que foi do início até o ponto que você está agora, os aspectos mais marcantes dessa trajetória? Então, eu nunca tinha pensado efetivamente em fazer curso de design, assim, vou ingressar em design. Eu trabalhei um tempo, sempre trabalhei com gráfica, então desde cedo, nessa gráfica eu via os materiais produzidos e achava aquilo maravilhoso, achava muito legal, só que com 14, 15 anos era algo muito distante para mim produzir aquilo ali, mas eu sempre gostei dessa parte de produção gráfica. Depois de um tempo fui trabalhar com tatuagem, aí trabalhei no estúdio lá há alguns anos, aprendendo estrutura sobre desenhos de tatuagem e tal, e chegou um ponto ali pós ensino médio que eu estava meio perdido, eu realmente não sabia se era interessante para mim naquele ponto fazer uma faculdade, se era interessante continuar focado na parte de tatuagem, na parte mais artística. Só que chegou um ponto que a parte de tatuagem também para mim ficou um pouco monótona pela produção, sabe? Era uma outra fase da tatuagem onde não tinha tantos trabalhos autorais e esse lance de, saca, de cada um ter uma identidade, das pessoas buscarem essa identidade. Eram desenhos de catálogo, assim, praticamente. Então, você fazia aquilo e aquilo começou a ser chato para mim também, e eu ingressei no design por me parecer um curso mais fresh, assim, na parte de criatividade, de criação, e também pela ideia de ter um retorno financeiro maior do que a faculdade de artes da época, assim. A arte me pareceu um caminho mais difícil, no entanto eu não tinha uma produção e nem me via como um possível artista real, assim, de ter uma produção artística e tudo mais. Então, quando eu entrei no curso, eu falei, pô, acho que isso vai ser interessante, por gostar já dessa parte de produção mesmo, por ter trabalhado em gráfica e ver como as coisas chegam na ponta lá e como são finalizadas, e enfim, foi isso que eu achei legal. E desde o início já tinha certeza que era parte gráfica, assim. Nunca me interessei muito pela parte da construção de produtos e de... enfim. Quando tu entrou no curso, tu sabia o que era design? Não, sabia muito pouco. Tinha uma noção, lógico, mas eu lembro que até teve um exercício com o professor Roy, que era justamente isso, né? Ensinar o que era o design, né? Tipo, que as pessoas pesquisassem por si o que era o design e trazer uma resposta para a aula. Eu lembro que teve várias respostas legais, várias respostas estranhas, algumas respostas controversas por pensamentos, né? Mas eu lembro que nesse dia, o que a gente mais se aproximou, até hoje eu lembro, e faz, cara, quase 10 anos, foi a palavra processo, assim. Eu lembro que isso foi um negócio que foi bem interessante, que eu levei por um bom tempo, assim, e ainda levo até hoje, que é, cara, é processo mesmo, projeto, processo. E o que você aprendeu sobre o processo a partir dali durante o curso? Métodos, ferramentas, ou você descobriu um processo que é próprio teu? Como é que foi essa tua relação com o processo de design? Então, cara, a faculdade de design a gente aprende coisas que talvez muitas vezes não dê para aplicar no dia a dia. Eu saí e não fui trabalhar em agência de design. Eu fui trabalhar com publicidade, fui trabalhar de DA em agência de publicidade. E eu percebi que dentro das agências, assim, tem até uma parada que tu não é visto como um designer, tu é visto como um DA. Não, tu não é designer, tu é um diretor de arte, tá aqui pra produzir e trabalha pra publicidade. Então, tudo que eu aprendi na faculdade, o que eu consegui aplicar depois nesses anos de trabalho em agência, foi legal, mas eu acho que o processo que me estabeleceu como criação, assim, foi o que foi aprendido mais dentro da agência no dia a dia, assim. Tu tem todo um aporte, um know-how de conhecimento que tu aprende na faculdade, tu sabe que podia ser colocado, por exemplo, cara, um simples site, né? Você vai trabalhar dentro de uma agência, você recebe um briefing, você tem que produzir aquilo ali em 3, 2, 1 dia, às vezes, e você sabe que dentro do processo real do design aquilo podia ter uma efetividade muito maior se tivesse todo esse lance do processo, né? De pesquisa, de entendimento do público, de entendimento de tudo ali da produção e concepção daquele site. Isso não acontece na agência, então você tem que usar alguns outros artifícios que te ajudam também nesse lance da produção, só que torna o teu processo um pouco mais rápido, prático, mais por necessidade, assim. Eu acho que dentro da universidade você aprende muita coisa, muita carga que é importante para ti, para tua construção como profissional, mas às vezes no mercado é difícil de tu conseguir colocar tudo, assim. Porque o mercado realmente às vezes não te permite, assim, sabe? Cara, durante a universidade, quando tu tem esse tempo de fazer as coisas
com o tempo, com o processo certo e com as ideias certas e de uma maneira correta e coerente para a coisa final culminar numa parada excepcional, assim, dentro daquilo que foi proposto, cara, acho que isso deve fazer nesse tempo, assim, porque depois a correria do dia a dia às vezes não te permite, assim. E hoje em dia, como é que é esse teu processo? Tu falou da tua experiência em agências de publicidade, hoje em dia você sendo um freelancer ou atendendo seus próprios clientes, como é que é esse processo? Ele mudou um pouco, ele continua assim mais ágil, você tentou trazer outros pontos, como é que ele é mesmo? Então, assim que eu saí das agências e decidi mais por uma necessidade do que por uma decisão, trabalhar como freelancer, continuei agindo com o mesmo processo de agência, assim, saca? Criar aquela rotina, receber aquele briefing, trocar aquela ideia com o cliente, que é uma coisa que você não faz na agência, que tem o processo do atendimento ali. Muitas vezes é uma coisa boa, muitas vezes é uma coisa ruim para a criação. Então, durante um tempo eu tive esse problema na parte de atendimento, de trocar essa ideia, de entender, de mostrar para o cliente que talvez não seja aquilo que ele precisa, que na maioria das vezes a gente sabe que não é. Então esse processo ele foi mudando ao ponto que teve um ponto aí que eu consegui transformar e fazer alguma coisa artística, saca? Durante esse tempo eu consegui criar alguma coisa artística que eu não sabia muito bem o que era, não sabia muito bem para quem eu mostrava e aonde aquilo se encaixava como uma profissão ou como algo profissional ou só como uma ideia mesmo, mas eu percebi que eu não queria mais guardar aquilo só para mim, assim. Então, como uma parte mesmo de descompressão, dessa parte de receber briefing e de fazer exatamente o que o cliente quer, com a cor, com a identidade dele, com as fotos que ele manda e tentar salvar aquilo para fazer alguma coisa interessante. Eu comecei a fazer uma produção artística independente, assim, para desopilar mesmo e para, tá ligado? Para dar um flash na cabeça. E, cara, isso começou a ficar tão interessante que eu levei para uma galeria e a galeria achou interessante. Comecei a vender alguns quadros na galeria, depois surgiram outras propostas de exposições em museus, em galerias, enfim. Nesse ponto, a parte minha produção de design começou a virar e dar uma misturada com essa parada artística, assim. Então, muito da produção de design que eu comecei a fazer é autoral. Todo design tem que ser autoral, né? Mas um design com uma identificação que era muito fácil de perceber que era minha, assim. Tanto pelas ilustrações, quanto pintura, quanto a parte de caligrafia. Então, uma hora mudou isso. Passei a não trabalhar mais com aquele processo de agência, assim. Hoje chegam os briefings, mas a maioria das vezes eu tenho total liberdade para desenvolver o que eu quero, assim, e apresento uma ideia dentro do conceito. Não vem aquele briefing quadrado de tudo regrado e é assim que preciso, entende? Será que essa metodologia que você aprende na faculdade, então ela não tem um tempo de maturação e hoje você está conseguindo desenvolver um processo mais, como você falou, que tem início, meio e fim, que tem um desenvolvimento maior? Eu tenho a impressão de que os designers passam por esse tempo de agência, que é tudo correria, e depois vem o processo mais adequado, mais de design mesmo. Tu não acha que tu passou um pouco por isso? Com certeza. É o lance da experiência mesmo, de bagagem. Eu acho que a bagagem que a faculdade traz, ela sempre presente, só que tu precisa de um tempo de experiência e principalmente um tempo financeiro, pós-facu, assim, que tu tem aquela necessidade de tentar resgatar aquele tempo e de fazer uma produção também. Cara, todo mundo que inicia em agência tem aquela ideia, tipo, pô, cara, eu preciso trabalhar em agência, porque eu preciso aprender alguma coisa a mais, como é na prática mesmo. E hoje essa parte projetual, cara, eu vejo ela, a parte do design mesmo, assim, eu vejo ela muito mais influente na minha parte artística de produção até do que na parte de design gráfico. Ainda chega job para ontem, chega coisas que precisam ser tiradas rápidas, assim, mas aonde eu consigo aplicar hoje o processo de pensar, de desenvolver, de entender, de maturar a ideia, de perceber como ela vai ser produzida, qual a melhor maneira de produzir, o que eu vou querer alcançar, como vai ser a finalização, como vai ser a entrega, se eu penso num público ou se eu penso numa produção minha e depois a gente descobre como vai ser. Eu acho que isso é algo que vem do design, assim, porque eu percebo até perante os outros amigos tem essa produção de arte, assim, o meu jeito, o meu processo é diferente do deles. A galera da arte trabalha muito no insight, numa ideia, no desenvolvimento. Às vezes tu passa um bom período sem produzir e uma hora tu tá produzindo pra caramba. Eu tenho uma rotina de produção, assim. Então, até esse lance desse processo me obriga a produzir, saca? Porque eu sempre tenho que estar pensando em alguma coisa para fazer, alguma coisa para produzir. Então, eu não fico esperando um insight, ou uma ideia, ou, sei lá, alguma coisa que me inspire, sabe? Tipo, eu meio que me obrigo a sempre estar trabalhando em alguma coisa paralela ao que eu estou fazendo. E hoje eu tenho muitas coisas paralelas, assim, ao mesmo tempo. Como é que é o desafio, assim, de você estar no mercado e estar gerindo sua própria empresa, né?
é você, por enquanto, sozinho, mas como é que você consegue trabalhar com isso? A gente sempre escuta, né, uma diversidade de pessoas de egressos que já são formados que falam assim, tá, mas o curso de design não te ensina a administrar, não ensina a abrir empresa, né? Como é que tu sente isso? Como é que foi a tua experiência no curso também e como é que é isso agora? Eu lembro das aulas de gestão de design, assim, é bem interessante, que realmente eu aproveitei muito pouco e hoje eu sinto que me faz falta, assim, um pouco mais de conhecimento, mas, cara, eu não sei realmente te dizer, porque eu não me vejo como uma empresa ainda, sabe? Como uma estrutura de empresa. Eu me vejo hoje ainda como um cara que desenvolve alguns trabalhos, assim. Então, dentro das necessidades, assim, eu aceito um trabalho aqui, aceito um trabalho aqui. Então, acho que é bem um lance de free, assim. E, cara, do fundo do coração, não me interessa em montar uma estrutura empresarial, saca? De ter mais pessoas, não de capacitar, mas de colocar as pessoas trabalhando como um diretor de arte, assim. Coloca as pessoas trabalhando dentro do teu ritmo, dentro da tua visão, dentro do teu gosto, muitas vezes. Isso é algo que não me interessa, assim. Então, na verdade, eu nunca parei para pensar ou, sei lá, idealizar um planejamento estrutural, empresarial, de crescimento. Eu acho que eu tô bem feliz, assim. Legal. A ideia é fazer os trabalhos valorizarem mais, saca? E não ter mais trabalhos para ter mais valor, assim. Eu quero muito conseguir chegar num ponto onde eu desenvolva, sei lá, 2 jobs por mês, mas 2 jobs foda. Pode falar foda? Foda. Saca? Tipo, coisas legais, assim, ao invés de, sei lá, 60 pitracozinhos, assim, que tu tem que... Legal. É muito legal que tu tenha feito esse comentário, porque a gente sempre procura conversar sobre as 1000 possibilidades profissionais que o design proporciona, né? Então, não existe uma receita só. Sim. Você está encontrando a tua receita, né? Tá definindo muito bem qual é a tua receita. Um dos componentes da tua receita, inclusive, é com os cursos, né? Você ensina pessoas com os workshops, tem a parte de caligrafia. Fala um pouquinho dessa vertente. Então, os workshops surgiu na necessidade de trocar ideia, assim, saca? Eu fiz alguns workshops de caligrafia, fiz alguns cursos de cursos livres de arte, assim, e a percepção que eu tive no final dos cursos é, cara, isso é tão legal, não dá pra guardar só pra mim, e eu acho que eu tenho essa capacidade de estar passando isso. Então, cara, há 3 anos eu venho dando os workshops de caligrafia livre, que são um workshop rápido, básico, para as pessoas entenderem a estrutura das letras, a construção, e terem uma ideia de que existem vários tipos de caligrafia e como isso era feito antigamente para o que tem hoje, né? Então, esse lance do handmade, da caligrafia, a gente sabe que está cada vez voltando com mais força e hoje está super forte. Eu sempre falo para os alunos, cara, então tem uma revista que você abra hoje que não tem um type handmade, alguma coisa pensada desse jeito, ou alguma estrutura de lettering que a gente sabe que foi até com um type pronto, mas pensado numa estrutura criada diferente. Então, esse curso, cara, eu fecho turmas com 8 alunos e cada vez que eu penso em abrir uma nova turma que tem uma proposta de workshop novo, eu sempre imagino, pô, dessa vez vai ser menos alunos, todo mundo já fez, acho que a procura não é tanta, acho que as pessoas que estavam interessadas já não... E é um campo que cada vez parece que as pessoas têm mais interesse, assim. Muitas só por experiência, mas realmente depois disso eu vi algumas pessoas com uma produção legal, assim, na parte de caligrafia, se aprofundando e tal. Que hoje você pode estudar tudo o que você quiser, né? Não precisa de um professor para o curso de caligrafia. Acho que, cara, o YouTube se acha tudo, mas essa troca de experiência pessoal, real, de pegar na mão e direcionar e mostrar como é que faz cada traço, tanto para caligrafia, quanto para aquarela, quanto para ilustração, quanto para nanquim, quanto para o chalk, quanto para o lettering, que são os workshops que eu vou estar estruturando para dar daqui para frente. Acho que essa troca mesmo de mostrar e de saber que eu tenho uma experiênciazinha nessa área. Então é legal trocar essa ideia com um professor, talvez, para tirar uma dúvida, para fazer uma pergunta. E eu sempre tento deixar os caminhos abertos com as pessoas que fazem os cursos depois, para eventuais dúvidas ou ideias ou projetos, sempre deixar as portas abertas, para que a galera que vem na nova agora, a galera sempre vem com um gás maravilhoso, né? Às vezes eu vejo as produções da galera de design da Univille lá do primeiro ano, e nossa, cara, tem gente que é muito, muito além, assim, do que eu jamais seria, saca? E talvez até do que eu seja hoje com a produção de DA, ainda assim, tem uma galera muito boa. Então, esse futuro, assim, é legal deixar aberto para possíveis trabalhos, assim, também. E para essa galera, assim, que tá começando agora, tá no primeiro ano, tem todo esse potencial. Tu também já foi um aluno de primeiro ano cheio de potencial, mas teve um trajeto, né? O que você falaria para essa galera, para aproveitar melhor o potencial?
Cara, acho que se você tem um potencial, o que você tem que aproveitar melhor é o curso mesmo, saca? E tudo que ele te oferece, assim. Eu lembro que, na época da facu, eu tinha a rotina que muitos têm. Eu trabalhava, tinha que pagar a faculdade, e todo o dinheiro que eu ganhava era para pagar a facu, daí chegava cansadão na facu à noite, todos os trabalhos que a gente sabe que tem. Cara, mas é uma fase que passa e depois você tem até saudade, saca? Não passei aquela parada da facu assim, tipo, graças a Deus acabou, não quero mais. Tanto que eu sou bem presente, assim, ainda, tipo, dentro da Univille, assim, eu tento sempre estar lá, que é possível, e tá sabendo o que está acontecendo, e saber quem são os alunos, o que estão fazendo. Cara, é aproveitar o curso mesmo, aproveitar cada ponto ali, porque não tem nada dali que não é importante depois, assim. Eu acho que o curso podia ser até o dobro de tempo, com o dobro de matérias diferentes, assim, porque como a Marina falou, cara, tem muita coisa que a gente pode aprender e agregar, e na verdade qualquer coisa a gente pode agregar de conhecimento ao design, assim, tudo faz sentido e faz diferença, né, das coisas que você sabe e consegue colocar, tipo o lance da bagagem mesmo. Então, cara, é aproveitar o curso, aproveitar tudo que ele oferece e fazer muito mais coisa ainda, cara. Eu lembro que na época do curso eu achava que eu fazia muito, eu trabalhava e fazia faculdade, mas talvez se eu trabalhasse, fizesse faculdade, fizesse mais um curso de ilustração fora, ou fizesse mais alguma outra coisa que fosse agregar naquilo ali também. Pô, é um momento de estudar, então, vamos estudar mesmo, saca? Porque, depois que passa a facu, você trabalhou 2 anos, aí tu pensar em fazer um outro curso, pensar em fazer uma parada, às vezes tu já tá esgotado daquilo do dia a dia, assim, dá uma preguicinha, sabe? Aí você vai começar a fazer as coisas que te chamam mais atenção, assim, mais hora de aprender o que te oferecem, assim, que tá na tua cara, sem tu ter procurado. Eu acho que é a parte da facu, assim. A Marina perguntou sobre isso, né, do curso. Eu queria que tu desse um conselho pro Rafael Moreno lá do primeiro ano. Se tu voltasse no tempo lá, uma máquina do tempo, Martin McFly, o que tu falaria para ele? Cara, eu acho que primeiro o foco, escutem os professores, mas busquem conhecimento, tipo ET Bilu, assim, sabe? Busquem conhecimento. E é bem isso, assim, cara. Eu acho que eu demorei um tempo no início da facu pra ter um start, assim, vindo do ensino médio. Então, eu aprendi o que me davam, saca? Acho que eu demorei 1-2 anos pra perceber que tudo que eu ia aprender, eu não ia ser um profissional diferenciado só com o que eu aprendia dentro da sala de aula, assim. Então, o que eu daria pra mim era assim, cara, busca mais coisas, tipo, cara, vai ler mais, vai estudar mais. Beleza, você viu uma coisa que você gosta, talvez aquilo ali no primeiro ano que você gosta vai ser o seu TCC lá no final, se tu aprender tudo. E é isso, cara, acho que é foco em buscar cada vez mais conhecimento além do que é dado, assim, se aprofundar mais nas coisas. E eu faria isso hoje se eu tivesse ingressando novamente com essa consciência, assim. Além de tudo, do foco nas aulas ali, porque é muito fácil se dispersar dentro de uma universidade, né, cara? Tem muito estímulo, né? Tem um bar na frente, tem um cinema. Tem um cineminha ali. Eu teria mais foco nas aulas e talvez buscasse algo a mais além do que eu estaria aprendendo, assim, dentro da aula mesmo. Moreno, muito obrigado por essa fala aí com a gente, né? Eu espero que ajude todo mundo, né, a aprender um pouquinho mais. Pra gente que tenta levar essas falas para dentro da sala de aula é super importante, porque a gente também acaba aprendendo, né? Acaba aprendendo pontos de vista de vocês enquanto eram alunos, pra gente melhorar as nossas aulas, melhorar o curso e melhorar o design na região, né? Porque isso é bastante importante pra gente, que uma das missões dentro de uma instituição de educação é melhorar a sociedade que ela está inserida. Então, muito obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Agora deixa eu ver se gravou, né? Já pensou?